Palavra, Igor. Boa tarde a todos, queridos amigos presentes, a todos aqueles que nos honram com a sua presença, nos assistindo e debatendo. Como o Antônio falou, eu tive hoje um problema familiar razoavelmente grave e estou aqui no aeroporto, vou ter que me deslocar daqui a pouco. Então, pedi essa gentileza, que, lógico, foi atendida pelos amigos, de falar em primeiro lugar e talvez ter que me ausentar precipitadamente. Vou tentar ser bastante breve nas minhas observações, tendo em conta todo esse contexto. Primeiro, eu digo o seguinte: a lei complementar não precisava se submeter às anterioridades, porque ela não está instituindo tributo nenhum. Quem institui tributo é a lei ordinária estadual, né? Nessa situação, ela entraria em vigor em 5 de janeiro de 2022. Mas assim ela quis, assim o legislador quis. E, portanto, como ele faz referência à linha C, que, por sua vez, remete a B, isso o próprio Estado de Alagoas reconhece textualmente na sua DIN, ela só entra em vigor na forma como redigida em 1º de janeiro de 2023. Eu penso que isso é um alargamento dos direitos do contribuinte, na linha do caput do artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, estão aquelas lá postas na Constituição. Ou seja, não é proibido fazer isso. O adiamento poderia ter sido evitado pelas bancadas estaduais na Câmara e, sobretudo, no Senado, onde estão representados os estados, ou pelo veto parcial ao artigo 3º. Nada disso aconteceu. Ou pode-se ainda pensar na revogação, já respondendo a uma das questões, Antônio, do artigo 3º, né? A revogação parcial dessa parcela que faz menção ao texto constitucional, e aí a lei entraria em vigor de imediato. Se esse direito de só pagar em 2023, se já se incorporou ou não ao patrimônio jurídico dos contribuintes, seria uma outra discussão que certamente seria levantada, mas penso eu com melhores posições ou com melhores possibilidades para os estados. O que não cabe, a meu ver, lógico, e eu sei que haverá divergências acerbas aqui, é pedir ao STF que, numa decisão ativista, corrija as opções legitimamente tomadas pelo Legislativo e pelo Executivo. O Executivo sancionou dentro do prazo constitucional de 15 dias. Ele tinha esse prazo constitucional de 15 dias e o atendeu. Alega-se que o DIFAL não é novo tributo que dispensaria a anterioridade. Essa objeção, a meu ver, não faz sentido, porque nós não estamos discutindo a anterioridade imposta pela Constituição. Claramente, ela não foi imposta pela Constituição, a lei complementar, mas sim uma anterioridade livremente estabelecida pelo legislador. Isso torna irrelevante, a meu ver, a discussão sobre se o DIFAL para consumidor final constitui ou não nova relação tributária entre o remetente e o estado de destino. Porque, de novo, essa discussão é tributo novo ou não, faria sentido se nós estivéssemos discutindo a imposição da anterioridade pela Constituição. Não é disso que se trata, né? O legislador quis se submeter à anterioridade. E eu até acrescento dizendo que é, sim, uma relação tributária nova. Não é uma relação de mera relação financeira de repartição da receita, porque dessa relação não participa o contribuinte, ela se passa apenas entre entes políticos. Não é o caso aqui. É o contribuinte que vai lá e tem que pagar para outro estado, né? Diferentemente do que fazia antes. Ademais, a anterioridade não se aplica só na criação de um imposto novo, mas também de incidências novas de imposto pré-existente, uma revogação de isenção, por exemplo, né? Seja como for, a identidade entre o regime atual e o anterior para dispensar a anterioridade, isso já foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Esse era o argumento dos estados. É tudo igual, não precisa lei complementar. E o Supremo disse, não é. Tanto que precisa lei complementar, né? Mas, de novo, a discussão aqui é a da anterioridade autoimposta pelo legislador. Impor a anterioridade, onde ela não é obrigatória, mas permitida, não equivale a dar isenção heterônoma, violadora do Pacto Federativo. Isenção é sempre parcial. O que se tem é a falta temporária de lei complementar vigente. Aliás, igual ao que acontece hoje com o ITCMD sobre os bens no exterior. Acabou a modulação e não tem lei complementar. E é uma situação que os estados estão aí sem poder arrecadar, né? Estão correndo atrás de fazer uma lei complementar, como deveriam ter corrido para fazer essa. Ademais, já entrando na questão da concorrência, uma disparidade na tributação segundo a origem, e não só na questão federativa ainda, é inerente ao DIFAL. Você tem sempre uma disparidade na tributação segundo a origem. Imagina o consumidor final contribuinte. Se ele compra no estado dele, 18%. Se ele compra em outro, 4%, 7% ou 12%.
né? Então, é muito mais econômico, num primeiro momento, em termos de fluxo de caixa, comprar externamente, quer dizer, em outro estado, do que internamente. E nem por isso impede a sistemática do DIFAL. Quer dizer, não torna essa sistemática antifederativa. A observação vale também essa disparidade inerente de tratamento tributário entre contribuintes no âmbito do DIFAL, vale também para a alegada ofensa à livre concorrência. E aqui eu acrescentaria que esse princípio é positivo apenas para o legislador, mas é negativo para o juiz. O juiz pode invalidar uma norma por ser contrária à livre concorrência, mas ele não pode impor um tributo para equilibrar a concorrência, não é? E quanto à concorrência internacional, a concorrência entre produtos nacionais e importados, que está garantida no GATT, no Tratado de Marrakech e naqueles que se lhe seguiram, esses tratados não integram a Constituição brasileira. Nem há ofensa ao artigo 99 do ADCT, é um dos pontos postos em algumas ADINs, que é aquele que vai estabelecendo a gradação da divisão do DIFAL entre o estado de origem e destino ao longo dos anos. É lógico que essa é uma regra que pressupõe tributo cobrável. Na medida em que o imposto não é cobrável por falta de um dos elementos de positivação da norma, não há ofensa a esse dispositivo. Ou ao artigo 113, que fala estimativa de impacto financeiro, orçamentário do projeto de lei que cria renúncia de receita. A intenção do projeto não foi criar renúncia de receita. A demora é que causou o adiamento da cobrança. Não se renuncia à receita que ainda não se tem. E, embora o tributo tenha sido tolerado no passado, a verdade é que ele era inconstitucional. O Supremo disse que ele era inconstitucional e tolerou apenas por razões financeiras no âmbito da modulação. Mas não é ainda uma receita legitimamente detida pelos estados, se pudesse dizer que se trata de mera continuidade. Não é. Nem há violação ao artigo 151, da Constituição, que se refere a tributos federais, nem ao artigo 152, porque a disparidade, como eu disse, ela é inerente ao DIFAL, e, além disso, ela não foi instituída pelos estados. Esse artigo 152 se dirige aos estados e aos municípios. E o artigo 151 só fala de tributos federais. O ICMS é um tributo estadual. Estou aqui tentando passar por todos os argumentos das ADIs. E digo mais, ainda que afastadas as anterioridades, vamos que os estados ganhem essas ADIs. Afastou a anterioridade. A lei complementar vige em 5 de 1 de 2022. Mas isso autoriza a vigência ou a aplicabilidade imediata das leis estaduais pré-existentes? Pelo tema 1094 do Supremo, sim, né? O Supremo entendeu naquele momento que sim, que era o caso da importação para uso próprio. Veio a emenda, vieram as leis estaduais e só depois a lei complementar. O Supremo disse que as leis estaduais não são inconstitucionais, elas ficam só com a vigência suspensa. Só que, no caso agora do DIFAL, na modulação, o ministro Dias Toffoli, e o Pleno o acompanhou, reviu esse posicionamento. Ele diz o seguinte: as cláusulas do convênio vigoram até 31 de 12 de 2021, tempo no qual o Congresso Nacional poderá ratificá-las por meio de lei complementar. Até aí, tudo bem. Acrescentando que a mesma solução, vigência temporária prorrogável por nova deliberação legislativa, julgo ser necessária em relação à lei do Distrito Federal e, a forciori, a leis dos demais estados. Ou seja, também os estados precisam renovar as suas leis, foi o que o Supremo disse no julgamento da modulação. Então, eu penso que essa discussão inteira, além de não favorecer os estados, na minha opinião, naturalmente, aqui temos eminentes defensores dos estados que sustentarão com maior competência argumentos contrários, mas eu digo o seguinte: ainda que os estados ganhassem, eles não levariam, porque o tema 1094 foi abandonado pelo Supremo Tribunal Federal, não sei se definitivamente ou não, mas claramente no caso do diferencial de alíquotas. Então, agradecendo, pedindo desculpas pelo caráter um pouco assim atropelado da manifestação e agradecendo mais uma vez a prioridade que me foi dada pelas razões já declinadas, eu encerro essa minha primeira participação por aqui e pretendo ainda, espero poder continuar no debate por mais tempo. Muito obrigado a todos e um abraço a todos os amigos.